21. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. As apresentações vão ser feitas depois. Mas sintam-se em casa, sintam-se livres para adorar o Senhor conosco. Em nome de Jesus. A gente corre, como homem, a gente corre algumas tentações às vezes. Por saber de parte da programação do culto, meu coração estava inclinado a preparar uma mensagem que fosse de encontro àquilo que vai ser feito hoje. Mas eu despertei hoje às 5 horas da manhã, fui para a presença do Senhor. E o Senhor só confirmou aquilo que já estava brotando no meu coração há alguns dias. Eu quero ministrar a palavra do Senhor para nós hoje. E eu sei que Ele vai fazer o impossível no nosso meio, porque Ele não falha. Coloquei como título para essa mensagem Notícias Falsas, Fake News. Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do verso 8. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque de Nob: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram, ou Aquis: não é este o Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos seus olhos e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava ou remexia nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. E então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Amém? Nós vamos fazendo um plano de leitura bíblica, e no dia que nós estávamos passando por esse texto, algo chamou a minha atenção. Não só porque Davi estava desarmado, mas porque Davi aceitou pegar a arma daquele que tinha sido o maior inimigo do seu povo. Mas ele pega essa arma e ele foge para o campo dos seus inimigos. E ali no campo dos seus inimigos, o primeiro confronto que ele tem não foi a espada que ele precisou. O primeiro confronto que ele fez foi algo que ele teve que usar a sua própria voz para dizer o que estava acontecendo, a sua vida. E para que ele não morresse, ele se apresentou diante do rei como se ele estivesse completamente fora do juízo. Louco. Eu tenho já há alguns meses, por um motivo pessoal, buscado um pouco a respeito de loucura, e tenho visto muitos assuntos e tenho visto muitos vídeos a respeito. E um dos maiores motivos pelos quais as pessoas estão ficando sem juízo hoje em dia, estão sendo consideradas loucas, é pela quantidade absurda do uso da tecnologia. São jovens que estão completamente dependentes do seu celular, completamente dependentes dos seus iPads, dos seus eletrônicos. E isso está influenciando tanto as suas vidas que eles estão realmente ficando fora do juízo. As clínicas já não comportam mais a quantidade de jovens que estão precisando de tratamento por causa disso. Conversei com uma irmã alguns dias atrás, que foi visitar uma pessoa numa dessas clínicas, e chamou a atenção dessa irmã, quando ela entrou, que um senhor ficou do lado de fora, sentado num banco, e ela ficou fazendo a visita por aproximadamente 1 hora, e quando ela saiu, esse senhor estava na mesma posição no banco. E quando ela olhou novamente, ela falou: ele está orando. E essa irmã decidiu se aproximar desse senhor e começou a conversar com ele e perguntou qual o motivo que ele estava ali. E ele falou: olha, o meu neto está internado há 6 meses nessa clínica.
E eu não tive forças para ver o meu filho, o meu neto, do jeito como ele está. Então, enquanto a minha filha o visita, eu fico do lado de fora orando, porque eu sei que o meu Deus tem poder para tirá-lo daí. Eu sei que o meu Deus tem condições de fazer com que ele seja renovado. Essa irmã ora com esse senhor e tem encontrado esse senhor já por algumas vezes mais, todas as vezes que ela vai fazer a visita, esse senhor está no mesmo lugar, buscando por algo que só o nosso Deus pode fazer. Nós somos um povo que tem Deus como Pai. Nós temos uma família espiritual que nós sabemos a quem recorrer, a hora que recorrer. E nós sabemos que o nosso Deus tem as suas mãos prontas a nos atender, fazer com que todas as coisas sejam mudadas em questões de segundos. É verdade que nós precisamos buscá-lo em todo o tempo. E eu creio que essa mensagem de hoje vem para trazer uma resposta para alguns que talvez, como Davi, estão tendo que tomar atitudes na sua vida que parecem sair do foco, parecem que estão completamente desalinhadas. Mas o Deus que olhou Davi nessa situação está aqui olhando as nossas vidas. E ainda que Davi não estivesse usando o nome de Deus ou falando em nome de Deus, o nosso Deus continuava do seu lado. O nosso Deus tem planos grandes para nós, como igreja. Para cada um de nós, Ele tem cuidado e tem nos mantido até aqui. E eu sei que essa manhã vai ser uma manhã de glória em nosso meio. Com a iminente passagem do furacão Maria, em setembro do ano passado, aquele furacão de categoria 5, que nós experimentamos um milagre tremendo da mão do Senhor, porque vinha para cá, mas foi desviado. O milagre poderia ter sido ainda maior se nós tivéssemos orado para que Deus desfizesse o furacão e ele não tivesse tocado Porto Rico. E eu sei hoje que se nós tivéssemos tido essa fé, né, então nós teríamos orado e o furacão teria sido dissipado. Porque nós tivemos fé para que ele não tocasse as nossas casas e não tocou. Mas a verdade é que os noticiários naqueles dias, enquanto o furacão estava se aproximando, os noticiários já estavam sendo bastante exagerados. Criaram muitas notícias, criaram um pânico tremendo com relação a esse furacão. Em primeiro lugar, porque as águas da Baixora aqui recuaram, e aqueles que estão nos visitando, nós estamos bem próximo ao mar, aqueles que estão nos vendo, Tampa está no meio do Golfo do México, estamos cercados por água em todos os lados, mas a verdade é que um certo dia a água recuou completamente, por centenas de metros a gente não via a água que normalmente está na beira, está na rua principal, essa água recuou. Então as notícias foram interessantes, porque falaram que a água estava sendo tomada por esse furacão, bem como os peixes, bem como todos os animais estavam sendo levados, e que quando o furacão passasse, então ia chover tubarão, ia chover baleia, ia chover peixe, ia chover de tudo. Parecia um filme de ficção. Mas a gente abria as páginas, a internet e os jornais estavam falando muitas coisas. E nós sabemos que eram notícias completamente mentirosas. Mas estavam acontecendo. Falaram que o tamanho, a força do furacão era muito grande. Por isso, o que nós veríamos nunca tinha sido contemplado até então. Notícias como essas acontecem há muito tempo. Coisas estão acontecendo, às vezes, diante dos nossos olhos e são pequenas, mas, na verdade, transformam isso e fazem com que isso crie um volume muito grande. E não é simplesmente para aumentar a proporção, não, verdadeiramente são mentiras. O presidente Trump fez com que o termo fake news fosse tão popular atualmente, porque já não se ouvia há muito bom tempo. Mas tudo que se fala contra o governo dele, ou tudo aquilo que ele está preparando, ele diz, olha, são fake news, isso daí não é verdade, estão inventando essas coisas. É um homem que está sendo pressionado por todos os lados e nós devemos orar pelos governantes da terra em que nós vivemos. Nós devemos manter o presidente também em nossas orações. Mas por décadas está sendo dito que muitas coisas acontecem. Eu faço parte de algumas listas de pastores aqui na América e de vez em quando chegam algumas petições que dizem, olha, o senhor tem que assinar porque o maior número de pastores que assinem vai ser melhor, porque então o Congresso vai analisar as questões que estão sendo dadas. E eu recebi um e-mail alguns dias atrás, esse e-mail me chamou a atenção, e eu gosto de ler as coisas e procurar as coisas antes de colocar a assinatura. Eu gosto de ver aquelas letras miúdas para saber naquilo que eu estou entrando, mas me chamou a atenção que essa petição era contra uma mulher chamada Madeleine Murray.
ela estava dizendo que precisa ser tirado das escolas todo o ensino bíblico, precisa ser tirado dos lugares públicos, todas as Bíblias e tudo aquilo que se fala de um povo diferente nessa terra. Ela está falando que os programas evangélicos têm que ser tirados da televisão, das rádios, não se pode mais ter programas na rádio, programas evangélicos e tantas coisas. E eu achei interessante até a petição, mas no final eu resolvi buscar quem que era essa Madeleine Murray, que eles estão falando que é aquela que está tentando fazer com que essa lei passe. E me chamou a atenção que ela já está morta há 23 anos. Sem dúvida nenhuma, eu não assinei a petição e depois eu mandei um e-mail para quem me mandou. Eu falei, por favor, verifique os dados, porque tem alguma coisa errada. A verdade é que tem muitas notícias falsas, muitas coisas circulando no meio, trazendo burburinho no meio, e às vezes nós nem sabemos se é ou não realidade. Nós somos bombardeados por intermináveis notícias 24 horas por dia. E se você acordar de madrugada, e se você é um amante do seu iPhone, ele está ali na sua cabeceira. E você dá uma olhadinha para saber se alguém te passou uma mensagem 2 horas da manhã, ou se o jornal tem alguma coisa nova, tal. Isso é normal. 24 horas por dia nós estamos recebendo mensagens. Mas isso não significa que elas sejam verdadeiras. Nós estamos sendo bombardeados por mentiras, noite e dia. Nós não recebemos mensagens só através das páginas sociais, através das redes sociais, mas nós recebemos mensagens pelo tão famoso WhatsApp, que para mim está se tornando uma canseira eletrônica. Eu não aguento mais receber mensagem do WhatsApp. Eu não aguento mais receber ursinho carinhoso, eu não aguento mais receber aquelas correntes de oração. Olha, se você não passar, essa maldição vai ficar em você. Estou atrasado fazem 1000 anos, e eu não sei porquê, talvez sejam as correntes. Mas me chama mais ainda a atenção, quando mandam essas mensagens que são mandadas, não sabem de onde, por profetas que ninguém conhece, não sabem se tem pastores, não conhecem essas pessoas, e daí vem lá, olha, o meu nome é Zé da Lombada, e eu estou passando uma mensagem, distribua, olha, publique, faça com que isso fique conhecido, e não é para que eu seja conhecido, mas fala o seu nome 25 vezes em 2 minutos. Eu não entendo isso. Porque daí as pessoas escutam, são bombardeadas e continuam compartilhando essas coisas. Pelas redes sociais somos bombardeados, pelos jornais, pelas revistas, pela televisão. E a nossa maior pergunta antes de compartilhar ou de reenviar qualquer mensagem deve ser essa: isso é verdade? Resolveria muitos problemas no nosso meio. A nossa vida seria muito mais fácil se nós questionássemos antes de compartilhar. Nesse texto que nós lemos, está ali o futuro rei de Israel lutando pela sua própria vida. Não aceitando tocar em um ungido de Deus, ele está fugindo. E daí ele busca abrigo nas terras do seu maior inimigo. Daí vocês pensem comigo que está lá Davi diante do rei, e ele está falando que ele estava ali, mas ele não estava em guerra, ele estava ali em paz. O palácio do rei, sem dúvida nenhuma, estava cercado pelos paparazes, que viram Davi chegando, que viram Davi na frente do rei. Sem dúvida nenhuma, tinha os servos que estavam perto. Tinham os assessores do rei que estavam escutando a história. Tinham pessoas que trabalhavam no palácio que estavam vendo que Davi estava simplesmente na presença do rei. E quando os seus conselheiros começam a dizer, olha, esse homem ele está tramando alguma coisa, Davi não acha outra alternativa a não ser se fazer de louco. Perdi o juízo. Eu vou babar, eu vou correr sozinho, eu vou falar com a parede, eu vou fazer aquilo para que eles entendam que realmente o meu juízo se foi. E Davi foi um artista tão grande, gente. Olha, a cena sem nenhum preparo foi uma cena fantástica, porque ele se fez de louco e o rei comprou a ideia. O rei olhou e falou, olha, o que vocês estão falando não faz sentido. A verdade é que esse homem está louco. E com esse está louco, aqueles que estavam ao redor do rei acharam, está aí a forma da gente fazer com que aquele que um dia se levantou para ser herói acabe se tornando o mais vulnerável de todos. Davi enlouqueceu. Pensem comigo as notícias que começaram a correr, as coisas que começaram a ser faladas de Davi, porque a expressão esse homem está louco saiu da boca do rei. Pense nas matérias do jornal, na rádio peão, né, que ainda hoje existe e destrói milhares. Aquele telefone sem fio, que você escuta de uma forma, mas já conta da sua. E quem escuta da sua forma já conta da dele. E daí está virado um alvoroço que ninguém bem sabe aonde começou e não sabe aonde vai terminar. Mas agora quem estava na boca do povo era Davi. E ele estava como sendo um louco.
Pensem que os jornais estavam falando, as conversas nos portões, no comércio, as mulheres lavando roupa, os homens nas portas da praça e talvez no centro da cidade. Eles não deveriam ter outro assunto a não ser esse. Olha, aquele que um dia foi herói, o rei falou que está louco. E ele está andando aqui no nosso meio. Veja o que aconteceu com esse grande homem. Agora, o herói estava sendo vulnerável. O homem estava perambulando nas ruas da cidade. Ele já não matava urso, não matava leão, e tampouco se lembraram que um dia ele tinha matado um gigante. Agora era um homem que estava fora do seu juízo. Os comentários e as reações a respeito de Davi eram os mais variados. Mas no meu ponto de vista, ainda que aparentemente estivesse sem juízo, ele continuava com a espada do seu maior inimigo na sua cintura. Ele estava com a espada de Golias em si. Então, muito mais que a sua atitude fosse uma, aquilo que ele apresentava era completamente diferente. E isso, só o fato de ver um homem como esse andando com uma espada na rua, já era um motivo suficiente para mim ficar calado. Eu não posso te julgar, eu não posso te falar, eu não posso dizer nada sobre a sua vida. Algo que está faltando no meio da igreja hoje em dia. Porque nós compramos o peixe do tamanho que nós... Ou melhor, vendemos o peixe do tamanho que nós compramos. Um dos nossos irmãos foi pescar no final do ano, e daí me passou uma foto, ele limpando esses peixes na pia, e o peixe realmente não cabia na pia, e ele todo feliz, olha o trabalho do menino. E daí eu inventei de colocar embaixo, falei, me dá o endereço da peixaria, que eu vou passar a comprar uns também. Os irmãos não sabem a reação do nosso irmão, porque ele me ligou na hora. Eu pesquei isso daqui, eu lutei por isso daqui. Eu fiquei meu tempo lá para trazer para fora. E é tudo verdade o que eu estou te mostrando. Meus irmãos, o Davi estava ali desfazendo de louco, mas ele continuava sendo um homem completamente íntegro. Para o povo de Gate, nas suas ruas e na sua casa, o questionamento era grande a respeito desse homem que agora estava sendo tido como louco. Para Saul e para os seus súditos, Davi nada mais era do que um fugitivo convicto, e a pena que tinha para a sua vida era a própria morte. Mas para Davi, ele não estava aceitando essas notícias que estavam falando sobre ele. Davi, em seu coração, ele sabia completamente a verdade. Ele estava se passando por louco naquele momento, porque ele decidiu escutar a voz de Deus. E ele disse, eu não vou tocar na vida de um ungido do Senhor. Eu vou permanecer até que o Senhor faça aquilo que Ele quer na minha vida. Ainda que o mundo esteja falando muitas coisas, nada melhor do que nós temos a certeza dentro do nosso coração daquilo que o nosso Deus está falando. Nesse momento, Davi está lutando pela sua vida, fugindo de cometer esse erro de matar Saul. E para fugir de um erro, ele comete um outro erro. Deixa eu encenar, deixa eu fazer de conta que agora eu estou louco. Meus irmãos, um erro não justifica-se por outro erro. A verdade deve permanecer sempre. O nosso Deus que estava com Davi em todos os tempos, ali também estava. Porque o nosso Deus nos garantiu que aonde quer que nós estejamos, Ele está conosco. Ainda que a gente não sinta a sua presença, mas Deus está conosco o tempo todo. O que eu mais amo no Deus que nós servimos, é que segundo as palavras do próprio Davi, meus irmãos, escutem o que Davi falou. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Deus sabia o que Davi estava pensando naquele momento. E ele fala com uma voz muito alta, dizendo, Tu cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que hajas uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão, e por isso tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Davi não estava fora do seu juízo, ele sabia onde os seus pés estavam postos, ele sabia que a rocha eterna não se move, ainda quando nós por insegurança nos movemos. Ele sabia da verdade e tinha que diariamente conviver com ela.
O povo falando que eu estou louco, mas eu sabendo que eu tenho um Deus que está próximo, um Deus que me ama, um Deus que me acolhe, um Deus que me levanta, um Deus que está preparando os meus passos e me guiando pelo caminho. Aleluia! Aleluia! Um Deus que conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos motivos, os nossos temores interiores e também os nossos hábitos e ações exteriores. Ele conhece tudo o que fazemos do começo até o fim do dia. Embora Davi visse que a notícia que estavam dando sobre ele era falsa, ele sabia que o nosso Deus olha todas as coisas e sabia muito bem quem Ele era. Eu não sei qual é a notícia que está atrapalhando a sua vida, mas a boa notícia, a notícia verdadeira é essa: o Senhor te ama. E por isso você está aqui hoje, porque Ele tem um plano para a sua vida. Aleluia, aleluia. Nos conhece tão bem, sabe tudo o que fazemos. E assim mesmo Ele nos cerca com o seu cuidado e Ele impõe a sua graciosa mão sobre a nossa cabeça. E é essa bênção que tem nos sustentado em pés. Não é aquilo que nós somos, ou pensamos, ou fazemos, mas é quem Ele é. Um Deus amoroso, protetor, presente, o nosso socorro, refúgio, amigo de todas as horas. Essa passagem da vida de Davi me faz entender que todas as fake news podem ter um pingo ou um ponto de verdade. Pode ter começado com uma mentira, pode ter começado, ou melhor, começa sempre com a verdade. Alguma coisa tem. Alguns dizem que onde há fumaça há fogo. E eu não creio nisso, mas eu creio que onde há fumaça talvez teve fogo. Porque pode estar só as cinzas. Mas o nosso Deus é maravilhoso porque Ele não despreza o pavio que fumega. Por pior que esteja, o nosso Deus pode chegar e fazer algo novo para a sua glória. Davi está louco. Você abre seu iPad hoje, você liga seu celular, liga a televisão e a notícia que está lá, Davi está louco. E eu posso te dizer que sem dúvida ele estava. Porque quem tem um Deus como o nosso, quem conhece os caminhos do nosso Deus, que até dos nossos erros e fraquezas Ele consegue fazer um caminho perfeito, que dos nossos traumas Ele ainda deixa que se escrevam livros, que das nossas maiores imperfeições Ele é perfeito para fazer algo maravilhoso, que nos nossos maiores temores nos dá força suficiente para se levantar, quando Ele diz, olha, não tema, porque eu estou contigo. Eu falo essa manhã, há pessoas que, como Davi, que ao se encontrarem diante de seus maiores inimigos, estão dando motivos para que notícias falsas estejam sendo dissimuladas sobre a sua vida. Pessoas que infelizmente não estão se guardando, se posicionando em Deus. E dizendo, olha, ainda que eu perca a minha vida, eu não perco a minha salvação. Mas que diante do risco estão olhando para si, dizendo, não, eu até vou deixar de lado, ninguém está vendo. O nosso Deus tem os seus olhos postos em nós, igreja. O Senhor conhece as nossas vidas de uma forma tremenda. Sexta-feira nós tivemos um culto nessa casa que foi maravilhoso. O nosso Deus esteve presente. Só faltou você. Mas nesse culto foi relembrado, meus irmãos, que Deus conhece todos os nossos fios de cabelos da cabeça. Ele sabe como nós somos por dentro e por fora. E Ele cuida das nossas vidas de uma forma tão especial. Então não importa as notícias falsas que estão dando do lado de fora, mas importa sim a verdade que ainda continua nas nossas mãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos firmou os pés e olha, Ele está nosso lado nos guardando e dizendo, olha, eu estou convosco. Eu falo a você que se encontra em um problema tão grande que você não sabe como sair. Mas eu te afirmo que não tem problema tão grande que você não saiba como sair. Que o meu Deus não saiba como entrar.
Não tem nada tão grande ou tão pequeno que o nosso Deus não possa entrar e mudar completamente a situação. O que é grande para o Deus que nós servimos? O que é grande para esse Deus? Nada. E Ele tem coisas novas para nós. Todos os problemas que parecem se avolumar, eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus continua no seu santo trono, preparado a estender as suas boas mãos sobre nós e dizer, olha, não tema, eu te ajudo. Eu falo com você que está sendo perseguido como Davi pela inveja. Um rei perseguindo alguém que estava sendo súdito a ele. Um rei que estava mal resolvido, distante de Deus, agora invejava um menino que estava crescendo na presença de Deus. Talvez você esteja passando por essa situação, sendo perseguido pela insatisfação pessoal. Aquele teu vizinho que te olha com ódio, você não sabe nem quem que é o teu vizinho, mas o olho dele te queima, a 100 metros de distância, como quem diz assim, o que você tem que eu não tenho? É muito fácil de responder, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Davi estava sendo perseguido e talvez você esteja sendo odiado de graça por pessoas que nem te conhecem e falam tanto de você. Nunca sentaram com você, mas falam de você. Te criticam de todas as formas. Eu falo com você que tem se passado por louco diante de situações, mas sabe que Cristo está vivo e que no fim Ele se levantará. Que no fim Ele vai te dizer, olha, eu tenho preparado para você. Aleluia. Eu falo com você que está sendo vítima de notícias falsas sobre o seu casamento. Que estão dizendo, aquele casal já não tem mais jeito. Ninguém pode fazer nada diferente. Não há impossível para o nosso Deus. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de sentar numa mesa e orar com meu cunhado. E escutar um testemunho que levou 44 anos para acontecer. Porque seus pais se separaram na sua infância, mas 44 anos depois se encontram na igreja. E quando se olham 44 anos sem se falarem, um olha para o olho do outro e fala assim, eu errei com você, me perdoe. E o perdão de Deus chegou de uma forma tão grande que saíram da igreja e recasaram para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essas notícias falsas têm que acabar. Casamento, meus irmãos, uma instituição dada por Deus, sólida, para durar sempre em Cristo Jesus. Mas o mundo às vezes diz, não, está acabado, está fracassado. Não está acabado não, meus irmãos. Ainda que a gente se faça de louco, a gente sabe aonde a gente está se alimentando. Há poder em Cristo Jesus para fazer todas as coisas novas. Talvez você esteja escutando mentiras tão grandes a cada dia sobre o seu status imigratório. Tantas coisas estão falando, né? Tantas coisas estão dizendo nesses dias, mas vamos escutar a voz do Senhor. Se foi o Senhor que te colocou aqui, tenha certeza que Ele te guarda. Se você está embaixo das mãos do Senhor, caminhe como aquele que caminha na luz. E tenha certeza absoluta, o Senhor vai te guardar até aqui. Falei com um casal essa semana que está bem preocupado porque acabou o seu estado legal aqui nesses 6 meses. E agora, pastor? E agora? Agora você conversa com os irmãos que estão aqui há 15 anos, 20 anos, e que continuam andando, dando glória a Deus, e o Senhor tem guardado até aqui. O Senhor é Deus, meus irmãos. Eu falo com você que está sendo vítima de notícias falsas sobre a sua condição financeira, onde parece que está tudo acabado, tua mão parece, a Bíblia fala, é um sactel furado, tudo que entra vai embora. Olha, busca primeiro o reino do Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. O teu foco está errado. Olhe para o Senhor Jesus. Primeiro é o Senhor, depois sou eu. É tempo de nós acordarmos. A obra do Senhor depende sim da nossa fidelidade. O nosso Deus não precisa do teu dinheiro, mas você precisa do teu Deus. E a tua fidelidade é medida no pouco para que Ele possa te colocar no muito. Então ainda hoje é tempo de você dizer, Senhor, eu errei, mas muda o meu caminho, muda o meu foco. Eu trabalho para uma pessoa e eu acho fantástico o que essa mulher faz por 15 anos. Ela só me paga em dinheiro.
Mas eu não me lembro um dia que eu cheguei e ela me deu uma nota usada. Ela tem o capricho de ir no banco e pedir só notas novas. Toda semana eu chego na casa dela, está lá o meu dinheiro, tudo nota nova. E eu fico pensando, se nós, para os homens, podemos fazer o melhor, o que nós devemos fazer para o nosso Deus? A nossa primazia tem que ser o Senhor. As nossas condições financeiras não são um obstáculo para nós alcançarmos a salvação, de forma alguma. Mas a nossa fidelidade, sim. E se nós não somos fiéis a um Deus que é fiel conosco, tão fiel que ainda hoje nós levantamos e escolhemos a roupa para vir na igreja, enquanto tem milhões de pessoas que não têm um vestido para colocar no seu corpo. Nós escolhemos a comida da nossa mesa, meus irmãos, e milhões de pessoas passando fome. Esse é o Deus que nós servimos, que cuida de nós. Nós devemos ser gratos. Não temos o peso de dizer, eu tenho que ofertar. Não, eu me alegro em ofertar, porque eu sei que Ele está fazendo muito por mim. O meu coração está na gratidão e não na obrigação. E é com essa visão que nós devemos louvar ao nosso Deus. Deixa eu te lembrar que se você está sendo combatido com essas notícias falsas na sua vida, de tantas formas, eu vou te lembrar que você ainda tem espada. E a espada nos afirma, que o Senhor peleja por nós. Meu sogro está andando na rua em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito grande. Está ele andando na rua preocupado com uma situação muito grande, cabeça baixa, andando para pegar o ônibus, e quando ele vai entrar no ônibus, uma pessoa bate nele e fala assim, isso é para o senhor, mas só leia quando chegar em casa. E ele pega o papel, põe no bolso, vai para casa. E quando ele faz as coisas em casa, depois ele se lembra do papel. E quando ele se lembra do papel, ele se assenta. Ele abre o papel e está lá escrito Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo. Podem vir as notícias falsas a teu respeito. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O inferno pode se levantar e falar o que quiser de nós, mas o nosso Deus nunca se assentou. Ele continua dizendo que nós somos a menina dos seus olhos, mas precisamos permanecer nele em fé e em retidão. Estou terminando. Aleluia. Aleluia. Até o ano de 1517 em Roma, a Igreja Católica dominava e ditava ao povo o seu modo de viver através dos seus ritos e dos seus dogmas. A condição principal para que isso acontecesse era o fato de que somente os bispos e os padres sabiam ler. Pouquíssimos liam. Então a igreja determinava que você era batizado quando você era criança. O seu batismo era confirmado depois de uma certa idade por um padre. Ou você só casava com a aprovação da igreja e de um padre. Você recebia extrema unção em seu leito de morte. E durante esse caminho, entre a sua vida e sua morte, você participava das missas, que eram realizadas por um padre que lia a Bíblia do jeito que ele queria e explicava também da forma que ele queria. Você confessava seus pecados a um padre. E este era o caminho para que você alcançasse a graça. Não existia outro caminho. Ou melhor, existia o caminho. Mas isso era o que estava sendo dado ao povo. Nesse tempo havia um grande distanciamento entre, ou melhor, um abismo entre a igreja e os seus membros. Esse abismo era a falta de leitura. Porque o povo não lia, então eles não sabiam se era verdade ou não aquilo que estava sendo explicado. Você não precisava ler para trabalhar, porque quem precisa ler para rachar lenha? Quem precisa ler para lavar cavalo, fazer ferradura? Quem precisa ler para ter trabalhos tão pequenos?
Então você vivia sem saber ler. E quando você precisasse de leitura, então você levava para o sacerdote, para que ele lesse. Mas com a invenção da imprensa, um homem resolveu se fazer de louco e entrar no meio desse sacerdócio especial. Ele falou, deixa, eu sei aonde que eu estou, com os pés firmados, mas deixa eu entrar no meio desse caminho. E daí aparece John Wycliffe, que não somente aprendeu a ler, mas ele aprendeu alguns idiomas. Ele entra no meio daqueles homens e ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. E ele abriu em Deus uma grande porta, e esse homem foi tão odiado, que depois de morto, tiraram o seu corpo da sepultura e ainda queimaram, para ter certeza que não sobrava nem os ossos. Mas o que sobrou foi a palavra. A palavra que não muda. A palavra que nos muda. A palavra que é eterna. Que andou no princípio, como diz a Bíblia, no princípio. Estava Deus, estava a palavra que é Jesus, o próprio verbo. Essa palavra que ainda hoje pode mudar a condição de qualquer um. Os homens começaram a ler e então eles aceitaram que aquilo que estava sendo colocado para eles não era a verdade. A verdade tem nome, seu nome é... A única verdade que pode acabar com qualquer notícia mentirosa é Jesus. Seu nome tem poder ainda hoje para fazer com que qualquer situação, por menor que seja, seja completamente transformada, mas a glória tem que ser dada a Ele. Eu termino aqui. Porque há notícias falsas a nosso respeito circulando pelas páginas da internet, pelas páginas do jornal, nas telas de televisão, no seu computador, no seu iPad. E eu falo a nós, me referindo à igreja do Senhor. Muitas notícias falsas a nosso respeito. Notícias que falam que nós estamos loucos. Porque esperamos um novo céu e uma nova terra. Como é bom ser louco. Mas falam tantas coisas que somente com a leitura da verdade nós poderemos deletar essas inverdades que estão sendo ditas a nosso respeito nesses dias. E a palavra do Senhor está à nossa disposição. E ela é capaz de fazer com que a maior mentira seja quebrada agora. Termino aqui falando para vocês que algumas mentiras, notícias, mentirosas que estão falando, mas que pela palavra nós sabemos a verdade. Falam que nós somos um povo que anda sem rumo, que não sabemos para onde vamos. Mas a palavra nos diz em Isaías 35:8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão o caminho. Aleluia. O mundo pode falar o que quiser sobre nós, mas nós sabemos para onde estamos indo. Meu pai estava morrendo e eu estava muito preocupado com a condição espiritual do meu pai. As últimas 2 vezes que eu tive com ele, eu só vi ele no aeroporto, foram coisas de 5 minutos. Eu não tive tempo de ficar com meu pai. Eu tive tempo de estar com ele no período que ele estava distante de Deus, completamente distante de Deus. A vida completamente em pecado, e isso me encheu de dúvidas. E a salvação do meu pai? Deus fala comigo, me dá uma resposta. E meu pai nos últimos dias tinha perdido completamente a razão. E
Estava falando com ele no telefone um dia e de repente ele falava, olha, filho, eu tenho que desligar que eu vou pegar o trem. Para onde que o senhor vai, pai? Ah, eu tenho que voltar para Curitiba. Mas ele estava em Curitiba. Filho, eu vou desligar porque está na hora de eu ir dormir. Era 10 horas da manhã. A sua mente estava completamente variada. Me chamava por diversos nomes. E eu perguntava para ele de Deus, e ele começava a falar e de repente sua mente vagueava. E a notícia que eu tive é que meu pai tinha falecido. E eu falei, Deus, dá uma resposta para mim. Acalma meu coração. Eu ia pregar aquela manhã. Alivia meu coração, Deus, me dá uma palavra. Mostra para mim, Deus, como está a vida do meu pai. O que foi da vida do meu pai. E eu estou parado aqui no estacionamento, antes de entrar na igreja. Estava esperando o culto começar para depois entrar. E eu abro a palavra exatamente aqui em Isaías 35:8. Os loucos não errarão o caminho. Diga ao mundo o que quiser, meus irmãos. Mas vamos buscar esse caminho santo que a Bíblia fala. Não é simplesmente dizer eu quero Jesus, não, é buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E é tempo de nós sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Aleluia. Essas notícias falsas que circulam, que por tantas vezes nos açoitam a cara. Dizem assim, olha, esses são um grupinho de pobres, de falidos. Buscam em Deus, naquilo que não vem, satisfação. São completamente frustrados. Quando somos comparados aos ímpios que por tantas vezes vivem como se não houvesse um amanhã. E às vezes nós somos tão limitados. Mas a palavra nos diz em Filipenses 4:19, a certeza que eu tenho todos os dias que eu acordo. Independente do saldo na conta bancária ou independente dos compromissos que eu tenho. Mas eu acordo com essa certeza, que deve ser a nossa certeza, igreja. A nossa verdade. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós não temos no nosso meio ninguém que está passando fome, porque o nosso Deus está suprindo. Nós podemos passar vontade, mas não fome. Nós não sabemos o que é fome. Nós podemos querer alguma coisa, o nosso dinheiro não alcança, mas nós temos o suficiente, porque Deus está suprindo as nossas necessidades. Então nós devemos chegar na casa do nosso Deus pulando de alegria, dizendo, Deus, olha, o Senhor é maravilhoso. Não importa o que o mundo diz, importa o que a tua palavra me afirma. Jó, após ter recebido tantas notícias más, recusou a notícia falsa. A sua esposa chegou e falou assim, olha, nega o teu Deus e morre. Que notícia mais falsa para alguém que estava mergulhado em Deus. Ele fala, eu bem sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. A notícia pode ser a pior que seja, mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele nunca se assentou. A Bíblia diz que Ele não chega a dormir, a cochilar. Não, Ele tem os seus olhos abertos e postos na sua igreja. Ele está em pé, nos garantindo vitória. Notícias falsas sobre nós. Dizendo, esse povo está louco. Ele chora ao invés de sorrir. E ele sorri ao invés de chorar. Quando nós sentimos uma alegria do Senhor, a presença do Senhor, quem que aguenta guardar as lágrimas? Explica isso para quem não conhece Deus. Quando chega a maior prova na sua vida, que ao invés de chorar, você começa a rir. Porque você fica dizendo, Deus, o Senhor vai ter trabalho dessa vez.
Não é nós, meus irmãos, o Senhor peleja por nós. Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará de seus olhos ou dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí eu te afirmo, meus irmãos, que rir melhor que rir por último. Porque nós vamos estar na presença do Santo de Israel por toda a eternidade. E vamos poder dizer, santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. E aqui eu termino. Porém, nós podemos estar dando motivos para que hajam notícias falsas. Foi isso que Davi fez. Ele atuou, ele representou que ele estava louco. E compraram a sua encenação. E às vezes a gente pode agir de uma forma que o povo olha e diz, esse daí está fora do juízo mesmo. Mas é porque nós estamos dando motivo. Mas essa é uma outra pregação para um outro dia. Porque eu creio que o que Deus quer fazer conosco está exatamente aqui. Porque o pior do que ter notícias falsas é quando nós participamos dessas notícias falsas. Quando nós somos os portadores da notícia. Né? A gente vê um policial na rua e fala, olha, passa a mensagem, não vem que tem blitz. Aí se passa lá, cadê? Né? Olha, não vem no Walmart hoje porque a polícia está na porta do Walmart pedindo a carteira. Você viu? Não, alguém me falou. Quem te falou? Alguém que falou para alguém. Quem foi alguém? Não, falou para alguém. Aí você nunca chega na fonte. Então, pior do que receber notícias falsas é ser portador de notícia falsa. É a gente passar essas notícias falsas. E também ainda é ruim quando nós damos as notícias falsas. Quando nós incorporamos essas mentiras e daí com as nossas reclamações sobre o governo, sobre o sistema, sobre a vida, sobre tudo. E a gente começa a criar a verdade no meio da mentira e assumir essa verdade. A ponto de que a gente fica questionando, né? Aonde que está Deus? E daí eu me lembrei da vida de Abacuque. Profeta que teve questionamentos incríveis e fez a Deus, não fez para o vizinho. Não ligou para profeta no Brasil para ter a resposta. Ele perguntou para Deus. E ele está vendo tantas coisas erradas, ele está vendo tanta notícia errada. O povo fazendo o que queria e ainda tendo sucesso naquilo que fazia. O povo andando completamente distante de Deus. E esse homem foi tão sacudido por essas notícias que ele mesmo veio a questionar a permissividade de Deus quanto ao pecado de Judá. E daí ele afirma, e essa notícia aqui é a mais mentirosa de todas. Ele diz assim, a lei se afrouxa. Mas ele não está falando isso para mim, ou para o Moro. Ele está falando isso para Deus. A lei se afrouxa, Deus. Estão aí fazendo o que querem e cadê o senhor? O que o senhor vai fazer a respeito disso? E daí Deus, como nunca deixa ninguém sem resposta, dá uma resposta na altura para ele. Ele fala, olha, o remédio vai ser pior do que a doença. Eu estou mandando um povo que vai fazer com que eles voltem para o caminho certo. A resposta de Deus a essa notícia foi essa. Você não precisa escutar barulho para saber que eu estou trabalhando. O nosso Deus é especialista em trabalhar sem fazer barulho. Nós estamos aqui e Ele está agindo em favor de nós. Eu tenho certeza do milagre que Ele está preparando para nós e vai ser palpável em poucos dias para a glória do Senhor. Deus está respondendo, enquanto eu estou trabalhando, Abacuque,
Tenha certeza que os capitalistas, os cobiçadores, os cruéis, os corruptos, os idólatras, eles serão julgados de uma forma terrível. Os meus olhos estão em todo lugar, Abacuque. Assim como Abacuque, nós estamos rodeados de notícias e de pessoas que são notícias. E por muitas vezes nós sentimos raiva, revolta, nojo. Chega a embrulhar o estômago das coisas que nós vemos e que estão acontecendo. Mas que a palavra do Senhor seja para nós o que foi para Abacuque. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. O mesmo Deus de Abacuque é o nosso Deus. E a mesma insatisfação que nós estamos tendo com tantas coisas, tenha certeza absoluta que o nosso Deus não deixou de ser Deus. A resposta vem. Essa segurança que Abacuque falou com Deus foi tão grande, que ele pôde terminar esse capítulo dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam todas arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Para todas essas notícias falsas que existem, existe a notícia verdadeira, que Ele é fiel para cumprir. Ele vem buscar o seu povo e nós vamos para casa em nome de Jesus Cristo. Os passos de Davi continuam depois. É algo meio obscuro na vida de Davi, claro pelas letras, obscuro na sua caminhada. Mas nós podemos ver que Deus permaneceu com Davi em todo o tempo, a ponto que chegou um momento em que ele foi coroado como rei. Permaneçamos no Senhor, meus irmãos. Por pior que seja a situação, por pior que seja a notícia, por mais que o inimigo esteja falando, vamos escutar o que o Senhor nos diz. Está a hora de nós, como igreja, buscarmos a sua presença e andarmos por esse caminho alto que é o caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Qual a notícia falsa que tem acompanhado a tua vida nesses dias? Não sei se você deu motivo para a notícia ou que simplesmente estão fazendo de você notícia. Mas deixa eu te falar que Deus mandou essa palavra para que haja cura nessa manhã. Para que você seja restaurado. E para que você entenda que Deus tem um plano para as nossas vidas. Essa semana eu tive um sonho e essa semana eu dormi muito pouco. Estou sentindo uma satisfação de buscar a presença do Senhor esses dias. E o tempo voa. Eu sentei às 5 da manhã para meditar nessa palavra, quando eu vi já era 9h30, eu falei, Deus, está na hora de ir para a igreja. Mas eu tive um sonho essa semana. E nesse sonho eu estava em um mercado. Minha esposa tinha acabado de passar as compras e atrás de mim tinha um gigante enorme. E esse gigante eu olhava e ele debochava, porque eu peguei a minha carteira e eu começava a contar o dinheiro. E eu pensava, não vou conseguir pagar. Mas eu não estava querendo deixar a Kátia preocupada. E esse gigante olhou e ele começou a rir de mim, e começou a debochar de mim. E começou a falar tantas coisas, dizendo, quem que você é?
E entre a vergonha de não ter para pagar ou levar um insulto, eu resolvi encarar esse gigante. E quando a Kátia viu, eu estava pulando na barriga do homem. E eu me esforçava para acertar o rosto. E quanto mais eu me esforçava, mais ele ria. E ele dizia: você está fracassado. Você não tem. E nisso a Kátia veio toda assustada e começou a me puxar, mas eu sei que ela estava preocupada com o tamanho do gigante. Enquanto ela me puxava, eu ia para cima e sem medo eu enfrentava. Mas de repente ela olha para mim e fala assim: não é por força. Não é por força. É na oração. E nesse momento a minha fúria se foi e a Kátia começou a orar comigo. Meus irmãos, eu vi esse gigante se tornar um anão. E eu acordei, meus irmãos, com isso, fake news. Nós não somos o que o inimigo está tentando fazer a gente parecer. Nós esquecemos a força que nós temos, meus irmãos. Chegou a hora de nós, como igreja, vencermos os maiores gigantes, e o único caminho é na oração. Reconhecendo que nós devemos sim, olha, nos humilhar e nos prostrar na presença daquele que tudo pode. A nossa vitória está aí, meus irmãos. E Deus vai nos coroar nesses dias, vai nos coroar nesses dias, porque Ele tem planos maiores com cada um de nós para a sua glória. Davi se passa por louco, passa por tantas situações, mas é interessante que ele, se fazendo de louco, ele foge para a caverna de Adulão. E a Bíblia fala que nessa caverna começam a chegar homens com ele, mas não eram os valentes, não eram os corajosos, não eram aqueles que sabiam, não. Eram homens quebrados, endividados, eram homens que não tinham em si nada, nenhum favor, mas que olharam para Davi e disseram: esse homem tem algo que eu quero. Eu vou servi-lo porque a vitória vai ser grande. Meus irmãos, Isaías fala que Jesus veio e ele não tinha se parecer, não tinha formosura. Muitos o deixaram de lado, mas nós devemos olhar para esse Jesus e dizer: Senhor, eu te quero, eu preciso da sua presença. E quando nós nos apegarmos com Ele dessa forma, nós temos certeza que as notícias que nós vamos ouvir não são mentiras, são verdade. Ou melhor, nós nem vamos ouvir a notícia, porque nós vamos ser a notícia. E a notícia vai ser essa: olha, sumiu um povo. Sumiu um povo. Hoje não veio a diarista, não sei o que aconteceu. E a calçada que ficou pela metade. Ninguém vai terminar o meu tile na casa. Enquanto o povo está aqui preocupado, nós estamos lá, com o nosso Senhor Jesus. Mas é tempo de nós, olha, nos humilharmos na presença do nosso Senhor. Buscar a sua presença em todo o tempo. E nós vamos ver de olhos abertos aquilo que o Senhor está fazendo por nós. O Senhor tem pelejado por nós e ainda fará coisas maiores. Vamos nos colocar em pés. Aleluia. 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 Qual é a notícia falsa que você tem ouvido? Ou qual notícia falsa você tem sido o protagonista? Saia daqui nessa manhã sabendo que a notícia que vale para nós é essa. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Se tiver alguém aqui no nosso meio que quiser receber uma oração especial, saia do seu lugar nesse momento. Você sabe o motivo pelo qual você precisa, mas saia do seu lugar em testemunho dizendo: olha, o Senhor está fazendo algo novo.
Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para os pastores me ajudarem a orar por esses irmãos. Aleluia. Oh, Deus, quão boa notícia é. Senhor, como é bom ser, Senhor, no teu povo. Senhor, o Senhor não nos olha pelas nossas insanidades, mas o Senhor olha a nossa sinceridade, Senhor, diante de Ti. Nas nossas atitudes, Deus, nós não queremos trazer escândalo ou vergonha à Tua casa, ao Teu reino, mas nós queremos lhe pedir que o Senhor corrija os nossos caminhos, Deus. Leva-nos, Senhor, a esse caminho mais alto, esse caminho da santidade. O caminho, Senhor, que o ímpio desconhece, mas que está aberto a nós.